Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero colocar diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento. Pedimos para que o Senhor conduza, Deus, essa reunião. Nós declaramos agora, Senhor, todo esse canal selado, Pai, o lugar onde nós estamos, a nossa casa, a nossa família, esse ponto na internet, Pai, selado em nome de Jesus. Está repreendida toda interferência maligna. Nós declaramos que esteja aberto agora o céu sobre a nossa cabeça, sobre as nossas vidas, para que a mensagem chegue aos nossos corações e que o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo possa operar por meio da palavra e possamos ser curados, possamos ser libertos e possamos ser, Pai, fundamentados naquilo que nós precisamos para crescer e avançar nesse novo tempo, nessa nova estação. É o que nós oramos, nós cremos, declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí, meu povo, como estamos? Queridos, por unanimidade, esse horário aqui foi mudado hoje, os irmãos virem que é interessante, que é importante manter assim um pouco mais tarde, porque às vezes a gente chega mais tarde, né, tem que organizar tudo em casa, às vezes fica melhor, né? E aí vocês vão falando aqui. Pois, vamos lá. Doutora Rose, seja bem-vinda, Eliana, Cláudia, Letícia, pessoal que vai chegar depois aqui também, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Bom, chegamos à nossa 9ª aula. Nós vamos até a 12ª aula, então depois dessa nós vamos ter aí mais 3, né? Dentro desse assunto. E depois nós vamos lançar outras coisas. Acredito que vai ser de muita relevância, principalmente para quem gosta de libertação, cura e batalha espiritual. Então, eu vou lançar um material e vai ser bênção. Então, só um spoilerzinho. Pois vamos lá, queridos. Nós estamos aqui na nossa 9ª parte, nosso 9º episódio, nosso 9º encontro, onde nós estamos falando sobre a cultura de honra. Nós entendemos que uma cultura ela é estabelecida por um culto ou por um conjunto de comportamentos e que vai estabelecer uma atmosfera, que vai estabelecer costumes, que vai estabelecer atitudes que honram ou que desonram. Certamente que se nós honrarmos ao Senhor, toda estrutura maligna, toda estrutura de pensamentos fortificados, ações malignas começam a ser quebradas. E à medida que nós também, se nós nos alinhamos, equiparamos aos pensamentos, aos sentimentos e aquilo que o mundo oferece, nós estaremos desprezando, honrando um altar do inimigo e desonrando o Senhor. Então a questão é, queridos, nós estamos quebrando vínculos com os princípios das trevas, com os princípios do inimigo, os princípios do mundo, que são inimigos de Deus. E nós estamos equiparando os princípios do reino para que possamos avançar e crescer. Ok? Então, quando nós falamos assim, né, a questão do reino de Deus. O reino de Deus, ele ele não é apenas um comportamento, o reino de Deus não é apenas um lugar, o reino de Deus ele é o governo de Deus sobre as nossas vidas. E ele governa por meio das suas leis, dos seus princípios, dos seus valores, e à medida que a gente vai entendendo, que a gente vai se submetendo a essas vontades, à vontade do Senhor, o reino de Deus é estabelecido em nós. E
o reino de Deus sendo estabelecido em nós, nós somos geradores de atmosferas que gerarão frutos onde as pessoas ao nosso redor vão se alimentar disso. E isso se estabelece através da honra. A honra é uma chave poderosa para estabelecer atmosferas. E quando nós estamos falando aqui de atmosfera, a proposta desse desafio é ativando a atmosfera de bênçãos na família, no ministério e nas finanças. Então, sugiro que, se você não acompanhou as outras aulas, que você volte lá na playlist, depois eu vou postar, e vai acompanhando, vai pegando uma aula de cada vez e vai voltando. E, principalmente, você encontrar pontos de convergência para você aplicar. Como que eu posso aplicar isso aqui hoje? Na vida de quem? Como? Quando? Ok? Então, vamos lá, queridos. Quando nós falamos de uma atmosfera de honra, nós entendemos que, quando nós fluímos nisso, isso vai ativar bênçãos na família, no ministério, nas finanças, nas emoções, e nós vamos avançando. Quando nós falamos de avançar, nós falamos de crescimento, nós falamos de avanço na, na postura, nos resultados e na maneira como nós nos comportamos. Então, eu quero trazer aqui um aspecto muito interessante. Se você começar a aplicar isso, você já vai ver uma diferença, não é? Ou se você conseguir evitar alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, muitas coisas vão começar a ser destravadas na sua vida. Por isso que eu falei lá, não percam hoje, porque muitas escamas vão cair. A questão é, muitas pessoas pegam a escaminha e colocam lá de novo, né? Não. Então, o que você vai ver não tem como desver, o que você ouvir não tem como desouvir, se é que existe essa palavra, né? Vamos lá. Bom, vamos lá, queridos. Hoje eu vou falar sobre uma questão que tem impedido a gente de gerar fruto, de frutificar, de entrar dentro dessas atmosferas. Nós entendemos que, se algo está florescendo e crescendo, você está dentro de uma atmosfera de bênção. Se algo está murchando ou diminuindo, pode ser que ou o Senhor está te limpando, está te podando para que você cresça mais, ou você está dentro de uma atmosfera de maldição. O que é uma maldição? É o mal em ação, uma resposta espiritual ou natural, fruto de uma desobediência. Então, quando nós falamos da atmosfera de maldição, nós falamos dentro de uma atmosfera de esterilidade, de falta de frutificação. E a palavra do Senhor diz, em João capítulo 15, versículo 8 até o 11, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele. E tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Bem-vinda, Jenny. Então, queridos, existem fatores, existem situações que nos levam para dentro dessas atmosferas de falta de frutificação ou de infertilidade, de não conseguirmos gerar esses frutos aqui que glorificam o Pai.
Então, o fruto, ele é sempre a resultante da vida interior, ou da morte interior, não é? Se a árvore estiver saudável, ela vai gerar frutos bons. Se a árvore estiver doente, ela vai gerar frutos ruins. Tá claro aí, gente? Tá dando para entender? Entendeu o quê, pastor? Nem entramos no assunto, né? Lá, vamos lá. Um dos fatores, e dentro desses fatores eu vou pegar pelo menos 14 pontos, 14 situações, 14 coisas aqui que a gente pode citar dentro desse fator de esterilidade. Dentro de uma coisa chamada a esterilidade da familiaridade. Que trava-língua esquisito é esse, pastor? Queridos, uma das coisas que nos impedem de honrar e fecha as nossas portas é uma coisa chamada familiaridade. Anota aí. E é muito importante que você esteja anotando. Você sabia que se você sai daqui e você não anota e não aplica nada do que você está vendo aqui, 50% você já perde? Se você deixar para lembrar algumas coisas amanhã, 90% se perde. No terceiro dia você já não lembra mais nada. Ou seja, você gastou seu tempo, podia estar fazendo outra coisa e não anotou. Se não for anotar, gente, não compensa nem se assistir a aula. Aliás, participar da aula, né? Então, nós estamos aqui para participar. Ok? Então, a familiaridade é uma das principais causas da infertilidade ou esterilidade, seja ela pessoal, ministerial ou financeira, ou que nos impede de frutificar, de romper, de avançar. Então, existem muitas pessoas que são afetadas por essa coisa chamada familiaridade, e essas pessoas não conseguem ser frutíferas. E essa familiaridade é o maior bloqueador da unção. Ela interrompe o fluxo da unção que é necessário para o crescimento de uma pessoa, de um ministério, de uma igreja, das finanças de uma pessoa. Então, a não ser que princípios sejam obedecidos, a vida de uma pessoa, o ministério e as finanças da pessoa vão ser sempre áridos, secos, como um deserto. Porque o resultado sempre é a esterilidade. Então, vamos pegar aqui um exemplo prático. Quantos lembram da história de Mical? História de Mical. Filha de Saul, esposa de Davi. Esposa de Saul. Filha de Saul, desculpa. Esposa de Davi, filha de Saul. Ela que foi prometida quando Davi foi enfrentar Golias e foi prometida para quem vencesse se casar com ela e não pagaria impostos. E haveria prêmios, né? Pois então, gente, olha só. O que aconteceu no caso de Mical? No texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 a 23, a palavra diz assim, ó: Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como homem vulgar? Davi respondeu a Mical: Eu dançava diante do Senhor, que me escolheu no lugar do seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou o líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor.
Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. O que isso te lembra? Vocês lembram dessa história? Forte, né? Então, por quê? Ela zombou ali, né? Por ser próximo, por ser familiar. Nós corremos o risco de não entender o que está acontecendo. Criticar. Queridos, deixa eu só colocar aqui um carregador rapidinho. Rapidinho. Só um minuto. Voltamos. Voltamos. Pois então. Então, olha só. O que é a familiaridade? A familiaridade, ela significa conhecer alguém ou alguma coisa tão bem, de maneira que, a ponto de você perder a admiração, o respeito, o senso de reverência. Você falar mal, você fofocar, você criticar. Ou você se tornar arrogante a ponto de ter excesso de confiança de uma maneira a se ver melhor ou maior que alguém e desrespeitar. Então, olha só, a familiaridade foi a causa da esterilidade de Mical. A familiaridade ainda é causa de esterilidade espiritual, ministerial, financeira da vida de muitos cristãos hoje. A familiaridade é o maior impedimento para receber o poder de Deus vindo de um homem de Deus. Então, nós sempre estamos intercalando, né? A honra a Deus, a honra aos homens de Deus, aos profetas, os homens de Deus, e a honra àqueles que te servem, aqueles que estão debaixo da sua liderança, que estão sob a sua liderança. E hoje nós estamos falando sobre os homens de Deus, principalmente dos homens que você elegeu para cuidar de você. Os homens e mulheres de Deus. Quando eu falo homem, irmãos, eu falo, entenda que tanto homem quanto mulher, tá bom? Então, a familiaridade é o maior impedimento para você receber o poder de Deus vindo de homens de Deus. Por maior que seja o dom de Deus, ele será neutralizado, ele sempre será neutralizado pela familiaridade. Quem está entendendo? Outro exemplo,
Jesus foi o maior operador de milagres, um mestre, mas a sua unção ela foi neutralizada pela presença de pessoas familiarizadas. Então, lá em Marcos capítulo 6, versículo 1 a 3 e versículo 5, fala o seguinte: partindo dali chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Esse não é o carpinteiro, o filho de Maria? Não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, porque somente curou alguns enfermos impondo-lhes as mãos. Então, nesse texto bíblico, o que a gente pode ver aqui? É que Jesus não conseguiu realizar muitos milagres na sua pátria. Eles conheciam ele bem demais para poder receber como filho de Deus. Eles faziam perguntas sobre seus pais, sobre sua família, sobre seu passado. Moisés, queridos, foi capaz de comandar uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia, mas não conseguiu impressionar sua própria irmã, Miriam. Ela fez crítica ao seu casamento e sofreu por isso. Meu irmão, como me fecha o coração. Irmãos, me dá uma agonia de trabalhar com pessoas que já se acostumaram, estão familiarizados comigo. Simplesmente não flui. E quando a gente vai ministrar, por exemplo, fora do contexto da igreja local, ou do contexto local aqui da cidade mesmo, e a gente vai ministrar em outro lugar, irmãos, como Deus opera, como Deus faz. Mas aonde tem o espírito e a atitude de desonra, não flui nada. Então não é porque nós não queremos, não é porque não há capacidade, é porque o espírito de incredulidade e de desonra estão operando na vida das pessoas. Se tem uma coisa, irmãos, que esse tempo eu estou sendo enérgico, começando a ser bastante enérgico, é a questão da desonra. Não por aquela questão, agora está como se fosse impondo as. Não, irmãos. É a questão de ser enérgico, porque as pessoas que deveriam ser abençoadas não estão sendo abençoadas, porque se até com Cristo aconteceu, irmãos, comigo e com você não vai acontecer. Então, o maior agente de desonra é a familiaridade, é a convivência, é você acostumar, ser familiarizado com um homem, uma mulher de Deus, que é um canal de Deus para poder abençoar a sua vida. Pastor, nós não somos todos iguais, sim, irmãos. Mas você tem que entender que existem pessoas que passaram pela prensa de Deus, que buscaram por um tempo, que existe um coeficiente de unção e de algo para impartir com você. Se não houver essa, essa questão da honra, não flui, entendeu? Então, queridos, a familiaridade é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Então, a familiaridade afastam homens de Deus dos seus colegas, amigos, famílias, pessoas próximas que poderiam ser abençoadas se eles soubessem reconhecer aquilo que essa pessoa carrega e o que o Senhor pode fazer por meio de uma oração, de uma palavra de fé, através de um comando, através de uma direção. E aí, por não haver uma cultura
uma atmosfera de honra naquele lugar, Deus vai enviar para outras pessoas. Irmãos, por isso que eu falo uma coisa, eu não ajudo quem precisa, eu ajudo quem quer. Nós não ajudamos quem precisa, nós ajudamos quem quer e precisa. Porque aquele que quer reconhece que eu preciso. Entendeu, gente? Você já viu Jesus correndo atrás das pessoas? Vem cá, vem, não quer cura, não. Você não vê isso. E a gente espera isso dos pastores, a gente espera isso das pessoas da igreja. A questão é, irmãos, nós precisamos nos transformar em filhos. Precisamos parar de ser infantis, começarmos a fluir na cultura de honra, quebrando esse espírito de esterilidade através da familiaridade. Então, nós vamos citar aqui pelo menos 14 pessoas ou grupos de pessoas que podem ser presas, podem estar dentro dessa atmosfera de familiaridade. Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E nós vamos fazer juntos. Alguém quer compartilhar algo? Algum exemplo, alguma... Levanta a mãozinha aí que a gente quer citar alguma coisa, quer fazer uma pergunta sobre até aqui. Todo mundo está entendendo tudo ou ninguém está entendendo nada? Perguntas? Quer falar, minha filha? Irmãos, esse negócio é uma coisa muito séria. Porque à medida que você vai caminhando junto, principalmente junto com os seus líderes, seus pastores, as pessoas que cuidam de você, você vai se tornando brother, amigo, próximo. E aí você tem facilidade de honrar quem está de fora e desonra no mais alto escalão quem está dentro. E é por isso que nós sofremos de esterilidade, passamos muitas lutas, porque estamos procurando direção, aí chega um monte de problema. Pastor, tô passando por isso, pastor, tô passando por aquilo. Mas aí eu já fui desses, então eu vou rasgar aqui o coração, entendeu? Fui em congresso, deixei gente pôr a mão na minha cabeça. Aí voltava todo coisado, todo negociado, ia lá no apostolado, tô aqui, todo coisado, todo negociado, cheio de carrapicho. Ai, ô Jesus, aí vamos lá, meu filho, sai desse negócio, meu filho, para com esse trem, né? Igual que cachorrinho. Ai, 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 depois tá levando um peteleco. Não sei se isso aconteceu só comigo, gente. Mas a questão é, se você elegeu alguém para cuidar de você, seja transparente. Ah, essa pessoa é nova demais para cuidar de mim. Ah, essa pessoa só tem teoria, mas na prática não sabe explicar. Ah, outro fulano tem mais unção, tem mais capacidade, tem mais coisa. Ele não vai poder me ajudar. Cuidado, gente. Familiaridade. Talvez você acostumou e não consegue enxergar aquilo que quem você elegeu para cuidar de você, ou quem
Deus trouxe para cuidar de você, que vai prestar conta diante de Deus sobre a sua vida. Mas não, irmãos, as pessoas não têm mais hombridade, não têm mais respeito, não têm mais honra. Isso é um problema, porque a gente não entende porque muitas coisas se fecham, muitas coisas não rompem. Mas certamente a familiaridade é um desses fatores que estão estagnando você, estão acabando aí com as suas bênçãos, entendeu? Então vamos lá, alguns grupos ou pessoas que facilmente se tornam presas dessa atmosfera ou dessa, dessa situação da familiaridade. Número um, ser amigo ou colega de trabalho de um homem de Deus pode tornar você familiar e estéril. Então, essas pessoas, elas vão ver como uma situação comum, que elas experimentam a familiaridade e elas estão perto por tempo demais e elas conhecem todas as adversidades. É fácil demais a gente cair nessa familiaridade, gente. É muito fácil. É muito sutil. Às vezes seria melhor não conhecer alguém tão de perto para não se para que não desenvolvesse nessa atmosfera de familiaridade. Irmãos, na igreja, oh Jesus, na escola, poucas pessoas conseguem receber algo de Deus. Ah, mas esse aqui não é o Wesley? Ah, esse aqui não é o vizinho? Esse aqui não é... Irmãos, a questão é, se você já tem um tempo caminhando com Deus, certamente Deus já colocou uma unção sobre a sua vida, uma capacidade sobrenatural de gerar ou reter resultados. Certamente tem, através das lutas, das provas que você venceu, existe uma unção, uma graça derramada por Deus para ajudar, para socorrer, para aliviar a tensão de alguém. E aí, quando nós somos familiares, ou quando nós nos familiarizamos, né? Amigos ou colegas de trabalho têm dificuldade de reconhecer. Outra questão: ser parente de um homem de Deus pode tornar você familiar e estéril. Parente. E a pessoa, né? Um tio, né? Um primo. Que é isso, menino? Peguei você no colo, apertei suas bochechas. Você não lembra de mim, não? Quando você tinha 2 anos de idade, eu conhecia seu pai muito bem, né? Como que essas pessoas podem te reconhecer como homem ou mulher de Deus? Hum? Outra, cara, isso aqui é muito comum. Ser casado ou casada com um homem de Deus pode tornar você familiar e estéril. Mical, casada com Davi. Nunca teve filho. Por quê? Se levantou contra um homem de Deus, Davi, escolhido por Deus, expressando ali.
um ato de adoração. Então, esposas de pastor costumam sofrer da familiaridade severa, profunda, assim como Mical. Elas não se impressionam com seus maridos. Com todo mundo lá fora, sim, mas dentro de casa, não. É aquela frase, né? Eu te conheço, quem te conhece te compra, né? Ninguém te conhece melhor do que eu sou a única pessoa que pode dizer as coisas certas. Se as pessoas soubessem quem você realmente é, elas ficariam surpresas. Irmãos, e às vezes elas até estão certas em relação a todas essas coisas, mas o fato é, elas podem se tornar vítimas da familiaridade. Então, número um, amigos e colegas de trabalho. Número dois, parente de um homem ou uma mulher de Deus. Parentes. Número três, pessoas que são casadas, um homem ou uma mulher de Deus. Pode tornar você familiar e estéril. Beleza, gente? Quatro, pessoas que se sentam no fundo da igreja. Pode ser sinal da familiaridade e esterilidade. Irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 20. É claro, a palavra diz que pelo fruto conhecereis, pelo seu comportamento, pela sua atitude. Dá para ver na sua cara que você já se acostumou, já foi tragado pela familiaridade. A familiaridade é aquele ponto em que você já não tem mais ânimo, não está animado, não está empolgado com o pastor, com a pregação, não se importa mais em se aproximar. Pessoas familiarizadas simplesmente sentam lá no fundo da igreja e ficam observando distante, longe. Irmãos, quando eu vou num negócio, eu gosto de sentar na frente. Porque se Deus quiser mover um negócio, eu tô ali na frente já para receber. Jesus, eu tô aqui. Jesus, tô aqui. Turma da bagunça, desinteresse. Tá lá no fundo, mascando chiclete. Não, gente, pelo amor de Deus. A graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus vem sobre a vida de pessoas que estão posicionadas. Pelo fruto conhecereis. Irmãos, eu tive agora em São Paulo, nós fomos fazer uma conferência de 2 dias lá, e, cara, eu fiquei assim impressionado, porque nós começamos sexta-feira à noite, tivemos um momento de louvor, entramos na palavra, acabamos, já era quase meia-noite, o povo com sede, com fome, sabe aquela coisa gostosa de se ministrar, pessoa interessada, vamos dormir, era quase 2 da manhã, começamos no outro dia, 10 da manhã, e fomos até quase esse horário novamente. Nós estávamos na última ministração, já estava tarde, e eu perguntei, gente, vocês me aguentam só mais um pouquinho? Vamos até o final. Gente, teve gente que perdeu o ônibus, mas foi um momento de cura, de libertação, de renovo tão grande que desceu sobre aquela igreja. Teve pessoas que perderam o ônibus para voltar para a sua cidade, que não era de lá. Cara, é impressionante. E tem pessoas que moram do lado da igreja e não vai. Tem pessoas que moram na mesma cidade e não fazem esforço nenhum.
Ah, pastor, tem internet aí. Aí vamos comer pipoca e assistir de casa. Não, gente. Talvez é falta de interesse e familiaridade. Porque se fosse para pegar R$ 1.000, você saía da sua casa. Mas como a palavra congregar é menos importante do que R$ 1.000, ou até um valor menor, né? É porque nós nos acostumamos, nos familiarizamos. Irmãos, eu lembro de ali por volta de 2008, 2009, quando nós pegávamos cerca de 3 ônibus. Alguns irmãos viam da Vila Pedroso, aqui em muitos quilômetros de uma igreja que tem aqui próximo, 3 ônibus, e vinham e voltavam. Muitas vezes, por perder o último ônibus, voltava a pé. E as pessoas hoje, irmãos, com toda a facilidade que tem, não se posicionam. Esse pessoal lá, irmãos, me intrigou. Perderam o ônibus, vieram de muito longe. Pensa, Deus derramou uma unção, uma cura, um negócio tão extraordinário ali. Mas por quê? Não se conformaram, não se familiarizaram. Foram sedentos, foram famintos. Quem está entendendo, gente? Essa hora é muito importante que você fala alguma coisa aí, crente. Deixa eu falando sozinho aqui, não. Pelo amor de my God. Cara, você sabe quando você se torna familiar ou familiarizado, é quando vem um homem de Deus, de perto ou de longe, não faz diferença. Quando tem o culto da sua igreja, quando tem um evento especial, quando tem, ou nas coisas simples mesmo, o fato de seguir direção. Outro assunto, dormir durante a pregação pode ser um sinal de familiaridade. Bocejar é sinal de tédio. Uma pessoa familiarizada é presunçosa, é orgulhosa, é arrogante. Ela já sabe, ele vai falar isso, ele vai falar desse jeito. Tem nada de bom aqui. Bocejam durante a pregação inteira. São indiferentes. Eu conheço esse sermão, eu conheço essa. Já sei até que vai vir. Já sei qual que é a linha de pensamento. Esse homem não tem nada de novo para dizer. Tédio, sinal de tédio. Familiaridade criou Judas. Judas é citado como o próprio amigo íntimo. Quando as pessoas estão familiarizadas, elas perdem o respeito, elas cruzam fronteiras que nunca deveriam cruzar. A familiaridade faz com que pessoas dizerem coisas que nunca deveriam dizer. Mical se tornou uma crítica do homem segundo o coração de Deus. Davi havia construído um tabernáculo, mas ela não ficou impressionada. Deus chamou Davi de o homem conforme o meu coração, mas ela, uma simples mortal, o desprezou. Imagine Deus impressionado e você não.
A familiaridade costuma ter a base, o ciúme e a carnalidade. Mical tinha ciúme das moças que pareciam apreciar o ministério de Davi. E ela não gostava do fato de que Davi parecia estar impressionado daquelas jovens pretensiosas. Então Mical, a filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: "Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, com sem pejo se descobre qualquer dos vadios." Um deboche, pessoas debochadas, pessoas, é, é, como se diz, entediadas, pessoas ciumentas. Quando criticou Moisés, deixou de vê-lo como ungido de Deus, e ela se voltou para a carne e tornou-se uma rebelde e desleal. Números capítulo 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa de uma mulher cussita, com quem casara. Portanto, quando tinha casado com uma mulher cussita. Judas foi o tipo mais elevado de traidor. Ele pagou o preço por se permitir ser enganado pela familiaridade. Salmos capítulo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Salmos 41, versículo 9. Quantos, né? Consegue lembrar aí de pelo menos uns 2 Judas, uns 3 Miriam, uns 4 Arão, umas 2 Mical, e consegue? Só uma, né? É, gente, é terrível. Então, familiaridade é você conhecer alguém ou alguma coisa tão bem, de tal maneira a ponto de fazer com que você perca a admiração, o respeito e o senso de reverência. Pessoas que são amigos, chamam pelo nome. Pessoas que são próximas, chamam pelo nome. Sendo você um líder, um pastor, alguém que cuida. Tá entendendo, gente? Familiaridade. É um negócio terrível. 6. Não ouvir as mensagens pregadas pelo homem de Deus é um sinal de familiaridade e esterilidade. Busca fora, busca em outros canais, mas prioriza outras coisas e não prioriza as mensagens, os desafios, os cultos. Familiaridade que está levando à esterilidade. É muito raro a gente ver uma pessoa frutífera que não escuta mensagens. Alguém que escuta as mensagens pregadas, elas não se tornam familiarizadas com a voz do pastor, com a voz do líder. Essa pessoa vê isso uma oportunidade de continuar sendo abençoada, de continuar sendo coberta, de continuar sendo ensinada, de fluir em graça. Você já se pegou nessa situação de não ter interesse mais de ouvir as mensagens? Ah, não, não tem tempo. Aí, cara, nunca mais você fala que não tem tempo. Fala assim, não é prioridade para mim.
Não é prioridade para mim, mas não fala que não tem tempo. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Não ler livros ou conteúdos da pessoa que cuida de você, você elegeu para ser teu pastor. Entendeu? Então, gente, é, exemplo, você ter coragem de pagar um exemplo aqui, prático. Exemplo, um curso de 2.000, mas você nunca teve a coragem, a ousadia e a hombridade de fazer a mesma coisa dentro do ministério, seja para ajudar na parte de, vamos dizer assim, de projetos, seja para honrar a vida desse pastor, desse líder. Nós investimos também no Ministério da Coca-Cola, nós investimos no Ministério da Adidas, nós investimos no Ministério da Burger King, nós investimos em todos esses ministérios. Mas na hora de honrar através de uma mensagem, de honrar através de um livro, de um curso, de um treinamento, de um seminário, esse homem e essa mulher de Deus que cuida de você, lança, você não participa. Pode ser um sinal de familiaridade ou de esterilidade. Pula lá em cima, num seminário de 80, 100 reais. Mas na hora de participar de uma imersão de 1.500, 2.000, 3.000, eu vou porque vai ser benção. Pode ser um sinal de familiaridade e esterilidade. Irmãos, eu tenho uma coisa. Não que a gente não possa fazer, que a gente não possa investir, mas o que, que eu gosto de fazer, cara? Sempre quando eu vou investir no ministério de outros ou em outras coisas, eu gosto de honrar o altar no qual eu me alimento. Eu sempre faço algo similar, ou equiparado ou próximo ao valor daquilo que eu estou investindo fora. Entendeu? Então, isso é eu, sou eu que faço isso, né? Tô falando que você tem de fazer isso, mas eu entendo que antes de honrar aquilo que está fora, eu devo também honrar o lugar no qual eu me alimento, ok? Discutir sobre o passado do homem de Deus é um sinal de familiaridade. Irmãos, todo homem de Deus é um homem simples, comum, mas ele carrega algumas coisas, né? E muitas vezes essa pessoa, ela tem um passado, não é? Ele tem uma família, ele tem fracassos, ele tem um casamento, tem problema dentro desse casamento, entendeu? As questões naturais, entendeu? Lá em Lucas capítulo 4, versículo 28, todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira. As pessoas familiarizadas estavam iradas com o sermão de Jesus.
Quando, porém, ele pregava na Galileia, de acordo com Lucas capítulo 4, versículo 32, as pessoas admiravam a sua doutrina, porque a palavra era com autoridade. E as pessoas daquela cidade estavam simplesmente maravilhadas diante do ministério de Jesus. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que também a familiaridade aconteceu em Nazaré, a cidade natal de Jesus. Enquanto isso, as pessoas estavam admiradas numa cidade da Galileia, cerca de 200 quilômetros de distância da cidade natal de Jesus, Nazaré. A diferença aqui é que, em Nazaré, as pessoas conheciam o passado dele, e na Galileia as pessoas não conheciam. Entendeu? 9. Discutir questões familiares do homem de Deus é um sinal de familiaridade e esterilidade. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, Simão? Estava aqui correndo outro dia, estava aqui andando de bicicleta, estava aqui fazendo um monte de coisa, né? Ao fazer isso, você está impedindo de receber o milagre de Deus para a sua vida. Quando Jesus foi para a sua cidade natal, houve uma longa discussão sobre quem ele realmente era. Alguns talvez tenham dito: eu conheço esse rapaz, ele é meu sobrinho, ele e seu pai consertaram ali a minha casa, os meus armários durante muitos anos. E Jesus conseguiu fazer apenas alguns milagres por causa do alto nível de familiaridade e de dúvida na cidade. Então não deixe que a familiaridade impeça a sua bênção, roube a sua bênção, roube a sua fé, porque o espírito de desonra, o espírito de deslealdade, o espírito de familiaridade, se eu posso dizer assim, está roubando a sua bênção. Entendeu? Então, 10. Encontrar falhas e aumentá-las é um sinal de familiaridade e esterilidade. Toda vez que você pensa, os homens de Deus que você respeita, não é comum você pensar na falha deles. Quando uma igreja recebe um pregador visitante, ninguém fica pensando, ele é impaciente, ele se irrita facilmente. Ninguém pensa se ele tem dívida ou se ele é alguém que administra bem. Tudo que a gente faz é o quê? Cara, hoje Deus vai operar. Eu creio que Deus vai usar esse homem. E eu creio que a unção de Deus vai ser forte aqui nesse lugar. Mas não é assim que a gente pensa com as pessoas com quem a gente tem familiaridade, né? Nós pensamos, ele deve estar irritado hoje, esse homem não é paciente. Quando ele prega, a gente fala, nossa, o que ele está dizendo? Por que ele não vai logo para o próximo ponto? Por que ele fica enrolando? Meu Deus do céu, eu tô doido para ir embora. Nossa, aquele pudim que tá lá na geladeira, pelo amor de Deus, agora. Tá entendendo, gente? Então você vai vendo a sobrancelha das pessoas franzindo. Você vai vendo que a pessoa vai ficando, vai mexendo a boca assim, vai ficando, né? Ou a pessoa ela cruza os braços e fica assim, meu Deus do céu, o negócio tá, parece que tá, o tempo tá passando na manivela, pelo amor de Deus. Entendeu? A familiaridade talvez está tornando você crítico, reclamão, murmurador. E é por isso que as coisas na sua vida podem não estar andando. Entendeu? Você ficar medindo, você vira fiscal de culto e não um filho obediente. Que, cara, se Deus me der uma chave aqui hoje, eu estou satisfeito. E você fica ali atento, fica ali atento.
Fique intercedendo pelo seu pastor, Deus. Libera uma palavra-chave através da boca do meu pastor, desse líder, dessa pessoa que está ministrando aqui hoje. Comece a interceder. Cara, o problema é que a gente virou consumista. O problema é que a gente vai receber. Ah, eu vou aqui, eu vou pro culto hoje que eu vou receber. Não! Cara, existem pessoas, aí é onde entra o próximo ponto, não ficar avaliando, fiscalizando o culto. Ah, hoje o louvor foi top. Ah, hoje a palavra foi bênção. Ah, hoje o negócio não foi ruim, foi péssimo, foi não. Até porque a parte da celebração, você faz parte também. Se foi ruim, também é porque você estava lá. Eu e você talvez estávamos lá, por isso que não foi tão bom. Por quê? Abriu a boca para interceder? Abriu a boca para elogiar? Abriu a boca para incentivar? Para reclamar, beleza. Familiaridade, esterilidade. 12. Já estamos caminhando para o fim, são 14 pontos. Não acreditar nos conselhos do homem e da mulher de Deus é um sinal de familiaridade. Quando você tem alta consideração por alguém, você valoriza qualquer conselho que uma pessoa tem para te dar. À medida que a familiaridade se instala, fica cada vez mais difícil aceitar conselhos. Toda vez que um conselho é dado, existe uma razão para não seguir. Talvez você não consiga seguir porque familiaridade. Você não crê que Deus pode falar e pode fazer através daquele conselho. Familiaridade e esterilidade estão fechando todas as suas portas e você está desonrando na prática. Quem está entendendo, gente? 13. Não ter consideração pela unção é sinal de familiaridade e esterilidade. Queridos, a unção é o revestimento de Deus capacitando uma pessoa a derramar ou fazer algo na parte dele. A unção que você respeita, ela vem sobre a sua vida. A unção que você despreza, sai da sua vida. É por isso que moramos no deserto. Não aprendemos a respeitar unção. Não aprendemos a seguir conselhos. Somos independentes, somos soberbos, somos familiares. Esterilidade. Assim, com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível, ressuscita o imperecível, é semeado em desonra. Glória é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 e 43. E eu já parto agora para o 14 e para o final. Não honrar nem apreciar o homem e a mulher de Deus que foi levantado na sua vida para cuidar de você. À medida que você se acostuma com seu pastor, é fácil não dar importância. É fácil não estar presente. É fácil não honrar com as suas finanças, com seu tempo, com... Existem tantas formas de honrar, queridos. Queridos, olha só. Existem pessoas que
Quando vão visitar um pastor vem de fora visitar a igreja, as pessoas honram de uma maneira espetacular. Recebem em casa, ofertam na vida dele, fazem um banquete, mas nunca fez isso na vida do seu pastor, nunca fez isso na vida dos seus pais, nunca fez isso em canto nenhum. Onde é que a gente quer parar, gente? É sinal de quê? Familiaridade, esterilidade. A gente aprecia mais o ministro visitante do que da casa. Por falar em casa, os pratos bonitos a gente deixa para visita, né? Mas será que nós estamos honrando aqueles que são de casa? Aqueles que são da família? A mesa posta? Isso é um tempo da gente parar e refletir, viu? Queridos, a realidade é que o seu próprio pastor familiar é aquele que trabalha com amor para edificar a sua vida. Se ele é um mestre e ensina a palavra fala que ele é digno de honra e de dobrados honorários. É a questão de honra, de honrar e a questão financeira também. Somos sonegadores da honra, por isso não prosperamos. Irmãos, é bíblico honrar, dar presente a um homem de Deus, a uma mulher de Deus. Isso não é feito para melhorar o estilo de vida do ministro, mas é honrar o dom de Deus para matar o espírito de avareza e de familiaridade que está roubando o povo de Deus e tirando as pessoas para fora do propósito. Amém? Tá claro aí, gente? Tá claro aí? Jenny, repete para mim, eu não entendi aqui da vontade, mas qual foi a parte mesmo? Será que nós não estamos familiarizados? Será que esse espírito de será que esse espírito de indiferença já não tomou conta de nós? É para a gente pensar. Que nós nos tornemos pessoas generosas, pessoas ativas no reino, pessoas que agora começam a observar bastante. Peraí, tá acontecendo uma coisa? Porque, irmãos, é sério. Às vezes a gente tem que ficar se vigiando o tempo todo. Irmãos, vou ser sincero com vocês aqui, eu ainda não fui liberto do espírito da zoeira. Então, tudo eu tô fazendo piada, né? Ou às vezes tá brincando, fazendo uma coisa ali. Então, se eu não, quando eu menos espero, talvez eu tô ali fazendo talvez eu me torne tão familiar que, né? A convivência, a familiaridade é o maior ambiente, é o maior, é o maior agente da desonra. Possamos parar para refletir, que o Senhor nos ajude. Amém? Amém, amém, amém?
Dúvidas, sugestões, reclamações? Dúvidas, sugestões, reclamações? Então, só para fechar, número 1, ser amigo ou colega de trabalho de um homem de Deus ou mulher de Deus pode tornar você estéril e familiar. Ser parente de um homem ou mulher de Deus pode tornar você familiar e estéril. Ser casado com um homem ou mulher de Deus pode tornar você familiar e estéril. Escolher constantemente se sentar lá no fundo da igreja pode ser um sinal de familiaridade. Dormir e bocejar no meio da pregação, da ministração, pode ser um sinal de familiaridade ou esterilidade. Não ouvir as mensagens, os desafios e os conteúdos do homem e da mulher de Deus que cuida de você pode ser um sinal de esterilidade, de familiaridade. Discutir o passado do homem de Deus pode ser a familiaridade. Você está comparando como ele era antes com quem ele se tornou hoje, ou ela se tornou hoje. Discutir sobre questões familiares pode ser um sinal de familiaridade. Está falando dos filhos, está falando da esposa, está falando do pastor. Irmãos, isso é um espírito de fofoca, de divisão. Jezabel tomou sua boca, você nem sabe. Encontrar falha, ficar vendo falha. Irmãos, se for olhar falha em mim, você vai achar um monte. Não é difícil, viu? Assim, convive 1, 2 dias comigo, pra você ver. Achar de monte, achar de quilo. Ficar avaliando, fiscalizando, medindo, a unção. Ai, prega bem, prega mal. Ai, foi ruim, foi bom. Não acreditar nos conselhos, não ter consideração pela unção e não honrar e apreciar o homem e a mulher de Deus pode ser um sinal de esterilidade e de familiaridade. Amém, gente? Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Ele possa resplandecer a sua luz sobre você, te dar a paz, que você possa crescer e avançar. Pega esses pontos, começa a trabalhar em você. Que Deus te abençoe. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante da tua presença os seus filhos. Que eles sejam ativados, Pai, nesse tempo, com olhos de revelação, de entendimento. Pai, que o Senhor nos livre de todo espírito de indiferença. Que o amor do Senhor, Pai, nos constranja, nos aperta, nos leve, Senhor, para dentro desse caminho de revelação e entendimento. Aplicação, que a gente possa viver tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Que a bênção e a vitória dos seus filhos seja revelada em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe, meus lindos. Até a próxima. Deus abençoe.